Olá, meu nome é Felipe Sintra e nessa aula a gente vai ver aí como a gente consegue personalizar o script Create Block, né? Quais são as outras opções que a gente tem aí com o script Create Block. Agora a gente vai pular na documentação e a gente vai ver algumas possibilidades que a gente tem com o Create Block. Então aqui, dentro da documentação, o que a gente tem? A gente já fez o uso do npx, @WordPress Create Block, a gente criou o nosso primeiro bloco, a gente tem uma opção de uso aqui. E na documentação a gente tem, né? Você pode utilizar o npx, WordPress Create Block, você vai ter opções e o slug do seu projeto. E quais são essas opções? As opções que a gente tem são: eu posso fazer um uso de uma versão específica, a gente tem a versão do bloco 1 e 2, eu tenho a opção de definir um template, então esse template, como é que ele vai funcionar? Ele vai aceitar dois valores: o ECMAScript 5 e o ECMAScript Next. O ECMAScript Next, ele tem todos os recursos de script que a gente viu na aula anterior. Então, toda aquela parte de scripts que a gente faz a formatação e a auditoria do nosso código, a gente tem disponível com o ES Next. Se eu não quero mexer com React e nem com o ECMAScript moderno, eu posso fazer o uso do ECMAScript 5. Não é recomendado porque você vai escrever bastante código. A única vantagem de você utilizar o ES5, né, ou o JavaScript tradicional, antigo, é que você vai escrever o código que não vai precisar ser compilado. O código que você escreve é o código que você vai utilizar. Exemplo, né? Vamos aqui pegar o npx com ECMAScript 5. Então, como é que ele vai funcionar? Eu vou chamar um npx, o nome do pacote, template e o valor para aquele item, indo na parte do nosso código. Então eu vou criar aqui o template com ES5 e eu vou dar o nome meu primeiro bloco ES5. Vou rodar esse comando e ele vai fazer a instalação de um novo bloco. Então, sei lá, não criar um bloco dentro do outro bloco, a gente tem que voltar para a pasta plugins. Agora sim, na pasta plugins, agora sim, meu primeiro bloco, ES5. Então ele vai começar a rodar o script e ele vai criar o nosso primeiro projeto. Esse item, né, a criação desse item é bem rápida, né, diferente da ES Next. Por quê? Porque a gente não tem a instalação dos pacotes do Node. A gente não utiliza aqueles pacotes do Node porque a gente está trabalhando com ES5, então é o JavaScript tradicional que não utiliza nada de tooling. Agora sim a gente tem aqui o bloco pronto. Se eu fechar, né, o meu primeiro bloco, eu tenho aqui o meu primeiro bloco ES5. Então lá a gente vai ter a parte que for configuração do meu bloco, com descrição. Essa parte ela vai ser lida pelo repositório de blocos. Eu tenho o editor config, que é a parte de configuração que vai falar com o Visual Studio, né, dando instruções de como é que a gente vai escrever o nosso código, como por exemplo, espaço ou tabulação, quantas tabulações vão ter na nossa indentação. E a gente tem o editor.css, então a gente está trabalhando com CSS, e a gente tem o index.js. O index.js ele vai estar, né, todo em JavaScript ECMAScript 5. Então toda essa parte de atribuições é no JavaScript tradicional. Então a gente tem aqui o uso do var, não do let. A gente está trabalhando tudo em funções, a gente não utiliza classes. A parte de edição é um arquivo completo. Então a gente não tem a divisão, né, do arquivo edit.js, save.js, então não tem essa separação aí de responsabilidades e a gente tem um mega arquivo. Se você não quer trabalhar com ECMAScript Next, você pode trabalhar com ECMAScript 5. Mas eu particularmente não recomendo porque você vai escrever bastante código. Essa é uma formatação com ECMAScript 5, que a gente tem mais de opção, né? A gente tem de opção como definir um título, uma descrição e uma categoria do nosso bloco, antes da gente ir na parte de criação e ter esses elementos dentro do index.js. Particularmente, eu não faço uso desses itens. Simplesmente eu vou no index.js e faço a alteração desses itens já nos meus arquivos compilados, quando eu preciso. Se a gente tiver algum tipo de dúvida também, a gente consegue aí ter uma seção de Help.
né, se eu for dentro do meu terminal. Então eu sempre utilizo o meu terminal dentro do Visual Studio porque é uma preferência minha. Você pode ter também seu terminal separado, né? Pode utilizar o seu terminal favorito também fora do Visual Studio. Eu particularmente gosto de ter tudo em um local só. Aqui só rodando o script help a gente vai ter as mesmas informações que a gente teve lá dentro da documentação, ok? Então a gente pode também habilitar e desabilitar os scripts. Eu posso também habilitar o pacote de ambiente do WordPress, e aqui a gente tem alguns exemplos, como por exemplo o exemplo que a gente fez de utilizar o ECMAScript 5. Se eu quisesse também definir um título, a gente poderia definir com --title e o valor daquela propriedade. Então, essa é só uma aula, né, para a gente mostrar como a gente consegue customizar o Create Block e também como criar blocos com o ECMAScript 5 e também não utilizar o Sass, né? Outro ponto importante também. Então é ECMAScript 5 e CSS puro. A gente não faz o uso do Sass. Mas para o curso, lembrando, a gente vai utilizar o ECMAScript Next e o Sass. Perfeito? Então vamos fechar essa aula por aqui. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo.